Oi, tudo bom? Estou de volta a nós aqui outra vez. Pois é, eu me enganei daquele boa noite, porque afinal de contas, esse é um programa que vai ser colocado como gravado, e não um programa ao vivo, mas ele é transmitido ao vivo, porque aí eu transmito para todos os canais ao mesmo tempo e consigo estar em todos ao mesmo tempo, do que se eu gravasse, fosse publicando um a um, ia ficar uma angústia, mas a gente tinha que entrar, tinha que fazer, aproveitar esse horário, que a gente faz nosso programa toda hora. Hoje era dia de desistir jamais, mas a gente, não que a gente desistiu do programa, a gente mudou o programa. Tá? Começando do meu lado tem um link, tem um código QR. Tanto faz você entrar pelo código QR como entrar por aquele link, você vai para uma plataforma onde estão todos os nossos canais. Vai lá, dá uma força para a gente. Vai lá, é de graça, você não paga nada. Vai lá, você vai para ajudar. Você vai lá, ajuda a gente a seguir a gente no X, a seguir a gente no YouTube, a seguir a gente no Brasil, no Facebook, a seguir a gente em vários lugares. E por que a gente gagueja? A gente gagueja porque é um programa improvisado, é um jornalismo povão, sem frescura, sem telepronto, com tudo improvisado, mas sempre pautando a verdade. E por pautar a verdade, a gente está fazendo esse programa mais uma vez. É uma continuação do que foi o último. Não é, tem seu ponto de vista. Por quê? Porque nós estamos tratando das sanções, nós estamos explicando. Porque a gente escuta de baboseira da grande mídia o tempo todo, a semana toda. Não, porque o Eduardo é antipatriota, ele está lá contra. Ele não está lá contra, ele está fazendo talvez um dos maiores trabalhos que eu já vi. Mas todo mundo acha que a culpa é dele. Então, olha, só para me trocar esse final aqui, esse começo aqui, desculpa. Do meu lado tem um código QR, do lado do código QR tem um link, tanto faz você entrar pelo código QR como entrar pelo link. Você vai para uma plataforma onde estão todos os nossos canais. Vai lá, dá uma força, ajuda a gente. Tá? É tudo de graça. E principalmente, não esquece, deixa seu like, deixa seu comentário. E aproveita, né? Compartilha com quem não nos conhece. Puxa, legal, bacana. A gente chama até triplo C, né? Curtir, comentar e compartilhar. A gente gosta de dizer, deixa seu like. Aí fica LCC e não triplo C. Bom, a gente está fazendo esse programa hoje porque há uma necessidade urgente, porque muita bobagem, muito bobagem. Porque o Eduardo, porque o Brasil vai censurar ele. Cara, os dados econômicos que a gente reuniu, o Brasil não tem a menor chance de censurar eles, tem uma menor chance de sobretaxar eles. Tá? Geralmente, um produto brasileiro lá fora paga uma média lá para os Estados Unidos de 5% de taxa. Esse produto paga aqui 85% de taxa, quando é produto deles para cá. Aí você vai dizer assim, vamos taxar o quê? Você não tem mais o que taxar. Eita, coisa de taxar. De falar disso, o IOF está caindo, os bancos não querem, não. E quando o banco diz não, o governo treme e fala não. Mas vamos lá. Falaram o quê? No passado, quando Lula foi preso, atenção, Lula foi condenado em 3 instâncias. Foi condenado na primeira instância, e eles dizem que não tinha prova. Foi condenado na segunda instância, eles dizem que não tinha prova. Foi condenado na terceira instância, eles dizem que não tinha prova. Estava condenado na quarta. Aí, não, o CPF está errado, troca de lugar, pronto, foi embora, acabou. Ele foi descondenado. Foi isso que aconteceu com o Lula. Mas quando ele estava fazendo isso, o que o PT disse? Ele é um preso político, coitado, não aprova isso aqui lá. Olha só, Gleisi Hoffmann na Al Jazeera. Ela foi pedir socorro até a vez de Al Jazeera. Ela foi pedir praticamente que eles invadissem o Brasil para salvar o Lula. Mas o Eduardo é que está fazendo isso, né? Que coisa. Presidenta do Partido dos Trabalhadores. E me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. Tá, deixa eu tirar ela aqui,
porque teve um recado aqui pedindo se eu sei sobre os patriotas na frente do consulado americano. Eu ouvi, eu ia pedir até para gravar, porque eu estou no Rio de Janeiro, vai lá, grava que eu vou mostrar. Mas aí aparece o cara lá, e o PT está fazendo uma força para dizer são antipatriotas, estão pedindo intervenção estrangeira. Você acabou de escutar a Gleice pedir no árabe. Não, porque o Lula é isso, porque você pensa que foi só a Gleice, tem mais o Boulos. Mas a informação é que há um grupo de patriotas lá e que eu evitei de filmar para que eles não fossem acusados, né, de serem antipatriotas. Estão ali para vender o Brasil para os outros. Já falei também que foi feita uma pesquisa que apenas 17%, ou seja, 83% da população não acredita na soberania, mas 17% da população quer a soberania. Então, poxa, é preocupante, porque antigamente só 12% acredita no STF. Mas tem 5% que pula para o lado deles porque é soberania nacional. Por isso que eu estou fazendo esse programa hoje. Nós vamos destruir a soberania nacional, que eles dizem que tem. Você viu a Gleisi Hoffmann, né? Gostou da Gleisi? Viu que eu vou dar? Então, alguém pode te dar informações? Há patriotas, sim, na frente do consulado americano em São Paulo. Tá? Eles estão pedindo lá para vir logo a lei magnífica. Ela deve levar umas 2 a 3 semanas para vir ainda. Mas você vai entender tudinho, que eu vou explicar tudo para vocês. Assim como eu expliquei no programa da semana passada sobre a lei magnífica e as outras demais leis, essa vez a ideia é explicar tudo sobre a lei magnífica. Tá? Então, Sandra, aguarda um minutinho que a gente já vai falar já com vocês. Bom, vamos lá. Vou mostrar agora, você viu a Gleice Hoffmann na Al Jazeera, TV árabe. Agora você vai ver Boulos pedindo socorro para o Lula. Coitadinho dele. Finge que não houve. Se parte do judiciário brasileiro vira as costas, né, para a defesa da democracia e chancela que a Constituição seja rasgada, nós temos que fazer essa denúncia mundo afora. Né? Estamos aqui em Lisboa, em Portugal. Daqui a pouco vai ter uma atividade extremamente importante de defesa da democracia no Brasil, aqui no Teatro Capitólio, um dos mais importantes teatros da cidade. E viemos para cá para fazer uma denúncia. Né? A gente vai ter um evento grande, o Bloco de Esquerda de Portugal, o PS, o Podemos da Espanha, intelectuais como Boaventura de Sousa Santos, a Pilar Del Rio, está aqui também o Tarso Genro, vários brasileiros e brasileiras, muita gente aqui de Portugal, muita gente da Espanha, na jornada de defesa da democracia brasileira. Nós vivemos hoje, seguramente, a maior crise democrática no nosso país desde o fim da ditadura militar. É uma escalada de violência política, né? O judiciário querendo tomar na sua mão os rumos da sociedade brasileira e os rumos da política, resolveu o processo eleitoral no tapetão e colocou o Lula na cadeia sem nenhuma prova, uma condenação absurda, casuística, política. Né? O Lula é um preso político hoje no Brasil. E nós viemos aqui também para exigir liberdade para o Lula. Né? Essa é uma parte de uma campanha de denúncia internacional. Nós conversamos hoje aqui já fizemos reuniões, conversamos com o pessoal do Bloco de Esquerda, de várias organizações portuguesas, o pessoal da universidade aqui em Portugal, a Universidade de Coimbra, agora há pouco. Já havíamos feito contato com o Podemos da Espanha, com a França Insubmissa, com representantes da Frente Ampla do Chile, para criar uma grande campanha internacional em defesa da democracia brasileira. Não é? Se o STF finge que não houve, se parte do judiciário brasileiro vira as costas, né, para a defesa da democracia e chancela que a Constituição seja rasgada, nós temos que fazer essa denúncia mundo afora. Nós temos que mostrar para o mundo todo que hoje no Brasil a democracia está em farrapos, que hoje no Brasil tem crime político, que hoje no Brasil tem preso político. Né? O Lula foi preso por razão política, para retirá-lo do processo eleitoral, não por nenhum processo judicial que se preze, sério. Essa é a denúncia que nós estamos fazendo aqui, é importante que seja ecoada, né? Brasil afora, mundo afora, hoje é um momento de muita resistência. Isso foi em 2018, tá vendo? Em 2018 ele foi lá, falou, né, coisa e tal, porque em defesa da democracia... Que democracia? Eu já falei, o cara foi condenado na primeira instância, foi condenado na segunda instância, foi condenado na terceira instância, estava condenado sendo condenado na quarta instância e última, o STF. Aí alguém olhou e disse, não, peraí, o CPF está errado, ele tem que ser julgado em outro lugar, e está aí, o que aconteceu? Isso foi em 2018, tá?
Isso não foi de agora. Então, na vez deles, tadinho do Lula. E agora? Que covardia. Olha, nós temos uma coisa proibida acontecendo, depoimento de testemunha sem poder gravar. Por quê? Porque se pode gravar, nem que estava repetindo o depoimento do Freire Gomes até hoje. E outras coisas que ninguém viu. Mais de 10 militares arreolados como testemunha negaram a tal reunião. Quer dizer, não houve nada daquilo, ele não pediu golpe, o Felipe Martins não apresentou minuta de golpe, não houve nada daquilo. Só um confirmou, o Batista Júnior, que está enrolado com corrupção, essas coisas. Ainda foi lá e fez, falou que o cara queria ouvir, mas ninguém confirmou. E o único jeito deles têm de manter essa acusação, que não vai ter recurso, e o Lula teve primeira instância, segunda instância, terceira instância. Tá? Se bota o Bolsonaro na primeira instância, não sai. Aí você, não, mas o Felipe Martins teve lá dia 19, a reunião foi 18, então ele estava na reunião. Peraí, mas a entrada dele lá é dia 19, não é dia 18. Cara, só mentira. Então, para escutar isso aí, a ideia é ninguém grava depoimento. Eu estou levando para o lado depoimento direto. Mas tem que ser o que eles falaram. Ninguém viu. Você viu? Eu vi. Ninguém viu. Não é imagem. E olha só, as imagens do julgamento seriam públicas. Eu poderia daqui estar exibindo, como eu já exibi as imagens dos advogados. O advogado fala, vai advogado, deixa para lá, não estão nem aí, não estão ligando. Eles estão sonhando em condenar o Bolsonaro. Desculpa, é a gripe, a voz está ruim, eles ainda estão sonhando em condenar o Bolsonaro. Acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque, mas vamos continuar aqui mostrando, que eu tenho mais um filminho deles para mostrar. Deixa eu tirar o Boulos daqui. Tá? E aí foi feita a tal da CPMI do dia 8 de janeiro. Pegou aquele relatório que ninguém quis, que a Elisiane Gama inventou, coisa e tal. Faz por causa disso, a Zambelli está dançando 10 anos de cadeia, porque o REC, foi ela que pediu aquele Walter Delgatti, o REC, a invadir o CNJ, ele invadiu porque ele quis, mas tudo bem, joga as culpas todo na Zambelli, joga... E eles pegaram aquele... Silvinei ficou um tempão preso, acho que ainda está preso até hoje, se bobear, acho que já saiu. Ninguém sabe das pessoas, são presos incomunicáveis, ninguém fala nada. Né? O que o ministro ameaça de testemunha, como ameaçou o Freire Gomes, como ameaçou o Cid, todo... Está valendo tudo. Está valendo tudo. Tá? Mas vamos lá, vamos conseguir. E aí, quando eles começaram a ir para o exterior para mostrar essas denúncias sobre esse processo do golpe, que não vai dar nada, a mostrar a perseguição à direita, eles foram para os Estados Unidos também. Teve uma equipe que participou daquela CPMI. Está lá Elisiane Gama, Jandira Fegali. Assiste isso aqui, ó. Isso foi uma semana depois que eles deram aquela entrevista coletiva de frente para o Capitólio. Eles vão para o mesmo lugar e fazer a mesma coisa, olha só. Aqui em Washington, nesse momento, para criar um movimento internacional para que a gente elimine essa influência tão perniciosa da extrema-direita de Trump com a extrema-direita de Bolsonaro. É uma ação conjunta do Congresso brasileiro e o Congresso americano em defesa da democracia em todo o mundo. A partir de agora também vamos estar visitando outros países mundo afora. Comitiva, missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, sobre defesa da democracia. Nós estamos fazendo essa articulação internacional, via Ministério da Justiça, via Itamaraty. Vamos fazer essa recomendação. Já está tudo muito bem articulado e encaminhado. Reunindo deputados, deputadas, senadores... Você é corredor do Congresso. Forças democráticas em diversos parlamentos do mundo. Vamos para cima. Tivemos vários encontros com parlamentares americanos. A articulação entre parlamentares e organizações da sociedade civil. O próximo passo, novos encontros agora na América e também na Europa. E eles estão prontos para desmoralizar mais essa tentativa que a direita brasileira faz de, inclusive, desrespeitar o nosso próprio país. Viva a democracia! Viva a democracia! Quer dizer, quando é eles, é pela democracia. Quando é a gente está mexendo com a soberania. Então, foi para mostrar esses 3 vídeos aqui, a hipocrisia deles. Então,
com todo respeito aos patrões que estão na porta do consulado americano pedindo a lei, em vigília, eu não posso mostrar. Porque se eu mostrar, eles vão ser acusados. Talvez vocês não saibam, não se lembrem, mas dessa turma toda de 8 de janeiro que foi presa, teve umas 400 pessoas, mais ou menos, foram presas depois, porque eles reconheceram por foto. Foi o caso da Débora do Batom. Ela foi presa depois, ela não foi presa no dia 9, foi presa depois, porque a reconheceram ela sentada lá pintando com batom. E teve várias pessoas presas assim. Quer dizer, não foram pegas, não foram presas, não foram nada, foram embora. Então, foi perseguição para poder dizer que eu tenho da foto aqui. A foto prova que ele estava lá. E daí? Como foi o Clezão, como é aquele pai que tá foragido na Argentina, tem 6 filhos aqui, aí a prefeitura corta o salário da mãe, e elas se virem com os 6 filhos. Que coisa, cara, que coisa... Não deixa de ser ridículo o que esses caras estão fazendo. Mas não, por eles é pela democracia. Quando é a gente é porrada. Eduardo Bolsonaro é o entreguista uma ova. Entreguista foram mais de 60, como digamos assim, projetos que os caras estão fazendo com a China. Tá? Enquanto o Elon Musk tem quase 10 mil satélites no ar lá para cobrir tudo, a Amazônia toda, não, a China tem 7 satélites, vão fechar com a China e deixar o Elon Musk de fora. Ah, que coisa! Pois nós somos entreguistas. Então, todo apoio ao pessoal que está na porta do sindicato do consulado americano. Puxa, só não posso mostrar, só não posso falar muito por causa disso, tá? Eles podem ser acusados de uma coisa como os outros e presos, porque viram a foto dele lá. Assim como a gente não sabe, depois do dia 4 quarta-feira, dia 4, vai ter o julgamento lá no STF. Pode ser que eles imponham a censura no Brasil. Eu acredito que não. Vocês hoje vão saber por que eles não vão fazer isso. Está arriscado a não ter censura, não ter nem julgamento. Mas a grande verdade é que continuar com o senhor Alexandre de Moraes vai ser difícil. Tá? Ele está realmente ferrado. Deixa eu tirar eles aqui. Não tem nada mais para vocês ficarem aqui e ir embora. Então, a grande descoberta foi ontem, que a gente mostrou no programa de ontem, a chegada de uma carta. A carta chegou desde dia 7 de maio, que dia hoje é dia 31. Então, desde dia 7 de maio, o cara tomou uma aula de direito. Alexandre de Moraes recebeu uma aula de direito, como se faz, e ele não quis fazer. Está na carta. Hoje o Departamento de Justiça americano, ontem, divulgou para todo mundo ler. Então, vou mostrar, por isso que eu fiz esse programa hoje, assim, que vai ficar lá guardado para todo mundo ver. Para começar, Deltan Dallagnol e essa carta. Ele vai mostrar essa carta para vocês. Eles sabiam, eles foram punidos porque quiseram, porque se não se responde bem, não acontecia isso aí. A carta de Donald Trump para Alexandre de Moraes foi vazada. E nessa carta que eu já vou mostrar para vocês, o Trump dá uma aula de direito para Alexandre de Moraes e humilha o ministro, olha, como poucas vezes ou talvez nunca nós vimos acontecer. E isso que o ministro Alexandre de Moraes ele não cansa de ser humilhado nessa semana. Primeiro foi o antigo professor de direito constitucional dele, que detonou os abusos de Moraes, do STF, em um artigo, como eu mostrei para vocês aqui no canal, e eu vou deixar o link na descrição e também o vídeo no final para você ver porque é imperdível. E agora vazou a carta do próprio Trump pro Moraes. E olha, gente, eu vou te dizer, é vergonhoso, é vexatório. Se eu fosse o Moraes, eu ia procurar um buraco no chão aí para me esconder, ou então ia cavar um buraco de tanta vergonha. Eu vou mostrar para você duas coisas nesse nosso encontro com justiça. Primeiro, vamos ler juntos os trechos mais importantes dessa carta do Trump pro Moraes. E no final eu vou te trazer um comentário imperdível para você, que foi feito por analistas da CNN e que é a cereja do bolo desse nosso vídeo. Porque os jornalistas, você vai ver que eles ficam ali perplexos, constrangidos, até sem jeito com a voadora que o Trump deu no Moraes. Vamos agora então direto para o primeiro ponto com a leitura da carta, que trata das ordens ilegais do Moraes para Rumble. Olha o que o Trump disse para o ministro Alexandre de Moraes, falando, olha o que você exigiu aqui, ó. Você exigiu, Moraes, bloquear contas associadas a uma pessoa identificada na plataforma de mídia social da Rumble. Você exigiu suspender a transferência de pagamentos para essa pessoa. E ainda forneceu ao Tribunal Brasileiro informações sobre transferências de pagamentos previamente efetuados para essa pessoa. Detalhe, pessoa residente nos Estados Unidos. Empresa dos Estados Unidos, a Rumble. E aí ele segue.
Essas supostas determinações da Rumble são feitas ainda sob a ameaça de sanções monetárias e de outras penalidades. Vejam, gente, que interessante aqui, ó. Os americanos, eles chamam as ordens imorais de supostas determinações. É assim que o Trump chama as ordens imorais. Mas, Deltan, por que supostas determinações? Por duas razões. Primeiro, porque são inacreditáveis. É difícil acreditar que um ministro faça isso. Então ele fala, ó, suposta ordem, porque não pode nem ser verdade que você teve a coragem, a pachorra, de mandar uma ordem tão ilegal como essa para os Estados Unidos. E, em segundo lugar, eles usam essa expressão supostas ordens porque elas não valem nada nos Estados Unidos. Elas e nada são a mesma coisa lá, elas sequer existem para o direito americano. Eles usaram deliberadamente o termo supostas para deixar bem claro isso para o Alexandre de Moraes. E olha, gente, que porrada. A pessoa que o Moraes queria bloquear lá nos Estados Unidos é, obviamente, o Alan dos Santos, como a gente já sabe. E vamos seguir agora que a humilhação só piora, cada vez fica mais forte. Olha aí, ó. O Trump dizendo aqui para o Moraes, nós não nos posicionamos quanto à aplicabilidade das várias ordens e demais documentos judiciais que ordenam que a Rumble atue dentro do território brasileiro, o que é uma questão aí de direito brasileiro. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam que a Rumble realize ações específicas nos Estados Unidos, respeitosamente, olha a elegância aqui, respeitosamente, informamos que tais determinações não são ordens judiciais execuíveis nos Estados Unidos. Meu caneco, gente. O Trump só faltou chamar o Moraes de estagiário de direito. Ou melhor, talvez de ministro reborn, ou juiz reborn, porque é infantil o que ele fez. É infantil, é um juiz fake, não sabe o básico de direito. E que porrada que foi essa, hein? Gente, olha o didatismo dessa carta, com o Departamento de Justiça americano praticamente tendo que ensinar o beabá de como a lei funciona, do que o Moraes pode ou não pode fazer, como se os Estados Unidos fossem, sei lá, um professor paciente e o Moraes fosse um mau aluno diante desse professor. E vai ficando cada vez mais humilhante. Olha aqui, ó. Segundo o direito internacional consuetudinário, ou seja, segundo os costumes internacionais que valem como direito entre os países, no relacionamento entre os países, um Estado não pode exercer jurisdição ou aplicar a lei dentro do território de outro Estado sem o consentimento desse Estado. Gente, isso aqui é básico, básico, qualquer aluno de direito sabe disso, é óbvio demais. Chega a ser constrangedor o Departamento de Justiça americano ter que ensinar isso para um ministro de uma Suprema Corte brasileira. Os demais ministros do STF deveriam se envergonhar de ter um colega que leva um pito, uma mijada e devida dessas aqui, sobre conceitos da lei mais básicos que existem, conceitos do direito internacional, conceitos básicos do relacionamento entre os países, e tem que levar essa lição de alguém de um outro país. Que absurdo! E vamos avançar aqui, porque a carta só fica melhor, vai piorando para o Moraes e, consequentemente, vai melhorando para a gente, porque aí, pelo menos, a gente se diverte. Olha aqui. Para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, a pessoa que busca executar essa ordem lá nos Estados Unidos, geralmente, olha a educação, geralmente, Moraes, precisa iniciar um processo judicial nos Estados Unidos para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante um tribunal competente lá nos Estados Unidos. O tribunal americano, então, aplicaria a legislação aplicável e decidiria se ordena ou não a concessão da medida solicitada contra uma parte sobre a qual o tribunal americano tenha jurisdição. Olha, para alguém que trabalhou como procurador da República por 18 anos e que coordenou a maior operação de combate à corrupção da história, que foi a Lava Jato, é constrangedor até para mim ler isso aqui. Por quê, Deltan? Porque, gente, até a Lava Jato, o número das cooperações jurídicas internacionais que o Brasil havia feito com outros países era relativamente aí pequeno. Mas depois da Lava Jato, esse número explodiu. Foram mais de 1000 cooperações, sejam elas ativas, quando a gente pedia auxílio de algum outro país, fossem elas passivas, quando um outro país pedia ajuda aqui do Brasil. E a gente sempre seguiu a lei, sempre seguiu o que o Trump está falando. Se a gente tinha que fazer alguma coisa no exterior, a gente pedia para o Departamento de Justiça americano, pedia para a Justiça americana, a gente ia lá e submetia isso para outro país. Eles tinham que validar. Essas cooperações eram pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal, de bloqueio de contas em paraísos fiscais, de entrega de documentos, de colheita de depoimentos e testemunhas, ou até de prisão, busca e apreensão, deportação. Então, ler isso aqui, gente, é absolutamente constrangedor, porque todo mundo que atua nessa área sabe disso. Isso aqui é o básico.
A gente fazia esse tipo de pedido todos os dias na Lava Jato. E Moraes também sabe que é assim que deve ser feito. O Moraes, ele foi do Ministério Público antes de ir para a política, antes de ele virar ministro do Supremo. Então é constrangedor porque mostra que o ministro, mesmo sabendo, ele decidiu violar a lei mesmo assim. E isso é mais uma evidência do abuso de poder judicial, do abuso de autoridade do Moraes. Isso aqui é uma prova adicional das ilegalidades do ministro, apresentada diretamente perante os Estados Unidos. Chega até a ser triste que a gente tenha alguém assim no Supremo Tribunal Federal. E vamos para o último trecho da carta que eu quero destacar aqui com vocês antes de a gente assistir aquele vídeo imperdível da CNN. Nesse trechinho aqui da carta, o Departamento de Justiça ele faz um alerta a Moraes de que mesmo que ele tivesse enviado as decisões pelos canais corretos, obedecendo à lei, elas dificilmente teriam sucesso lá, dificilmente seriam implementadas nos Estados Unidos por conta das leis americanas que protegem a liberdade de expressão. Olha isso aqui, ó. A legislação dos Estados Unidos prevê várias bases para o não reconhecimento, ou seja, para não reconhecer lá nos Estados Unidos uma decisão judicial brasileira ou de outro país, que podem incluir essas razões. O devido processo insuficiente, ou seja, violações ao devido processo legal, não teve um processo adequado, não teve uma incitação, não teve uma intimidação, como aconteceu, aliás, no caso Alan dos Santos, ou ainda segue aqui a carta, a incompatibilidade com a legislação americana que protege a liberdade de expressão. Ou seja, eles não vão lá ficar calando a boca das pessoas. A democracia não permite isso, só aqui essa democracia é relativa aqui ao Brasil. Aí ele segue dizendo, as ordens do Tribunal Brasileiro não são executáveis nos Estados Unidos sem a abertura e sucesso em procedimentos de reconhecimento e execução perante tribunais americanos. Gente, essa com certeza foi a maior e pior humilhação da história do ministro Alexandre de Moraes. Por isso que ele não divulgou a carta depois de ter recebido, ele ficou com vergonha. E como se fosse pouco, vamos agora para o vídeo imperdível que eu prometi para você, que é o vídeo da CNN, com os analistas Caio Junqueira e Lorival Santana absolutamente sem jeitos, perplexos, constrangidos com essa carta. Dá uma olhadinha aqui comigo, porque vale muito a pena. Olha aí. Lorival, é normal isso? Isso, um governo, Departamento de Justiça dos Estados Unidos mandar uma... É normal? Enfim, a carta inteira, né? Ela tem vários, quase que uma aula ali, né? Querendo falar, Alexandre de Moraes, você tem que agir assim, não da forma como você está agindo. Eu queria saber se na sua experiência toda é comum ver isso. Cara, ele já tava rindo na pergunta, assim, ó. Cara, assim, veja bem, tem uma aula ali, né? É comum ver uma aula. Vamos ver, Lorival, conta aí pra gente. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela apuração. Você usou aí elegantemente o plural majestático, mas foi você que conseguiu a carta, que é importante para a gente entender em que lugar nós estamos nessa situação entre Estados Unidos e Brasil. Sim. Eu nunca vi isso, principalmente em se tratando assim, de dois países que são parceiros, né, que têm uma boa relação e que são duas democracias, né? Os Estados Unidos, eles costumam tratar dessa forma ditaduras contra as quais eles têm uma série de críticas públicas já e tal. Essa é uma reprimenda. Eles colocaram o advérbio respeitosamente, mas é uma reprimenda direta, né, assim, e isso eu acho bastante grave do ponto de vista diplomático. É evidente. Dá uma olhadinha. Repete só aqui 5 segundinhos aqui, ó. Olha aí, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Dessa forma, ó. Ditaduras... Tratam assim quem? Quem que os Estados Unidos está acostumado a tratar assim? Ditadura, até pigarreou, olha, até se engasgou. Gente... Se é assim que os Estados Unidos se dirigem a ditaduras, o que isso diz sobre nós aqui no Brasil, hein? Me conta aí nos comentários que eu vou parar por aqui hoje. Obrigado. Eu tenho que rir porque o Eduardo, a soberania nacional, salvaram por eles se jogaram a nossa democracia no lixo. Não há o devido processo legal em nada. Está tudo errado. Todo mundo tem que ser solto. Meu Deus. Todo mundo tem que ser solto, mas não tem que prender. Bom, dizem as más línguas que ele recebeu uma grana, né, para fazer o que ele fez na eleição passada.
Já recebeu a mesma grana, vai receber a mesma grana se conseguir impedir que o Bolsonaro concorra nessa próxima eleição. Eu não sei se ele chega lá, porque uma coisa é ter tão milhões. Você vai gastar esse dinheiro como? Quando? Não vai. É muito dinheiro. Você vai morrer, o dinheiro vai ficar aí. Isso é promessa. Mas aí os filhos... Você vai ver o que acontece. Geralmente, nessas situações, existe Deus no céu, cara. Pode ver. Existe Deus no céu. E aí a coisa não rola legal. O filho nunca se dá bem, sempre vai se dar mal. O que guarda para ele aí, eu sei que isso aí esclareceu tudo. Isso mostra que o julgamento dia 4, porque ele recebeu avisos e contra-avisos que a gente publicou no programa até de ontem, eu não vou nem trazer para cá, de que ele bota censura no Brasil. E a Lei Magnífica vai entrar ele e mais quem votou a favor da ideia dele de censura no Brasil. E aí vai colocar aí os pares dele na parede. Ou você apoia o Xandão e perde direito a dinheiro, ou você tem a lucidez e fica só sem o visto. Bom, perdi o visto, mas pelo menos não perdi o dinheiro. A decisão é de todos, tá? Desculpa que a gripe está forte, mas é a decisão de cada um. E aí acontece que o Lula largou a mão dele. O Lula já está dando outro tipo de atitude, outro tipo de nada. Para completar toda essa explicação que eu quero que vocês entendam o que vem por aí, 2 programas do Paulo Figueiredo. Eu botei um trechinho, não tive tempo de pedir ordem para ele, eu vou botar aqui no canto menorzinho, coisa e tal. A gente vai ver um trecho do programa só, e você poder dar uma analisada. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Não é aquele programa do Rambo, que a gente botou no ar semana passada, tá? Que tem muita explicação, tem história de pessoas que já foram feridas pela lei magnífica, tem uma opção de coisas ali. Mas esse aqui é interessantíssimo você ver e entender o que está rolando lá fora. Fala aí. Embaixadora do Brasil, quando o Ricardo Pita esteve no Brasil e esteve reunido primeiro com o Flávio Bolsonaro, a embaixadora do Brasil pediu uma reunião de emergência e apareceu, inclusive, sem marcar, no prédio do Departamento de Estado para conversar com o pessoal responsável lá do setor do Ricardo Pita. E foi recebida e chegou lá e tentou pedir tentou falar o que é isso. Nós esperamos, as palavras usadas foram: esperamos que não haja mais reuniões políticas no Brasil. E o responsável lá pelo setor deu-lhe um passa-moleque e falou assim: vem cá, minha filha, eu não digo a você quem que você encontra nos Estados Unidos. Então eu espero que você não se meta com quem nós encontramos no Brasil. 24 horas depois apareceu que não era só com Flávio Bolsonaro a reunião, era com também o Jair Bolsonaro, e o funcionário do Departamento de Estado, Ricardo Pita, ainda postou uma foto com ele, e as pessoas não entenderam que aquela foto foi um recado para a embaixadora do Brasil e para a diplomacia do Brasil. E eu posso dizer, isso é importante que seja dito, Eduardo, que uma coisa que a imprensa também não divulgou. Isso não está acontecendo sem aviso. Toda essa arrogância das pessoas brasileiras, etc., eles precisam lembrar que isso não aconteceu sem aviso. Ora, no ano passado, o deputado Chris Smith enviou uma carta ao Alexandre de Moraes perguntando a ele exatamente sobre os assuntos que hoje são objeto de sanção. Ou seja, foi dado ao Alexandre de Moraes a oportunidade de reagir. Nós sabemos que, mais cedo nesse ano, um senador americano, você sabe de quem que eu estou falando, não vou citar o nome dele aqui porque ele não necessariamente quis ser citado, esteve numa visita com o Geraldo Alckmin e com o ministro das Relações Exteriores do Brasil e explicitou a insatisfação do governo americano com os acontecimentos do Brasil. A resposta que eles deram naquela época foi que o governo brasileiro tinha um judiciário independente, que tinha salvado a democracia e estava protegendo as instituições. Mais cedo nesse ano, nesta visita do Ricardo Pita, no encontro onde ele teve com o próprio ministro Mauro Vieira, eles explicaram mais uma vez uma preocupação
com as violações de direitos humanos pelo judiciário brasileiro. E a resposta do governo brasileiro foi a mesma. Segundo eles, abre aspas, foi uma não resposta. Blá, 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 Estado democrático de direito, democracia, instituições independentes, barará, barará. Então, agora estão vindo as consequências. Houve, sim, oportunidade para a diplomacia brasileira agir. Uma das coisas que eu comentava com você e comentava com o pessoal da Casa Branca é como que a embaixadora brasileira não está todos os dias aqui tentando neutralizar o que nós estávamos fazendo. Graças a Deus, a arrogância deles. Exatamente. Então eu tenho a curiosidade de como será, quase 43 mil pessoas assistindo aqui, eu tenho a curiosidade de como será essa conversa que está acontecendo entre a diplomacia brasileira e os americanos. Por quê? Porque eles vão falar em ameaça à democracia, vão falar em 8 de janeiro, vão falar em campanha de desinformação, vão falar em críticas aos sistemas eleitorais. Será que eles vão falar nesses assuntos inteiros para as pessoas que são funcionários do Trump, que era a mesma pessoa que foi acusada de desinformação, de insurreição, do 6 de janeiro, de crítica indevida ao sistema eleitoral? O que será que eles vão poder argumentar para justificar o que vem acontecendo no Brasil? Considerando em bom português, porrolhão de provas, mais de 1000 páginas de provas que foram entregues nas diversas esferas do governo americano. Eu acho até que o Caio Junqueira, lá da CNN, estava trazendo informações acerca desses fatos, falando que está tudo bem sedimentado, que são vários relatórios, que já foram feitas várias reuniões, que tem a aprovação das mais altas autoridades do entorno do Trump. É por isso que eu falo, está na mesa do Trump. Isso daí pode sair a qualquer momento. Eu não quero ficar instigando o público, porque a rotina de um presidente ela é bem atribulada. Vocês conseguem imaginar que aqui nos Estados Unidos certamente não é diferente. O mundo inteiro bate a porta aqui da Casa Branca. Mas, em algum momento, eu acho que vai vir essa sanção contra o Moraes, contra várias pessoas no entorno dele. E aí, como não tem nenhum bobinho nesse jogo, também existem mapeados, é verdade, os escritórios de advocacia de pessoas próximas ao Alexandre de Moraes e outros escritórios mais, porque esse daí é realmente a galinha dos ovos de ouro. É como eles conseguem ter um salário igual ao meu de deputado. O salário de ministro da STF é um pouquinho melhor do que de deputado. Deve ser uns $7.000 por mês, um salário de um ministro da STF, e botar relógio no pulso de 100, 200 mil dólares. E isso daí, é claro, é uma conta que não fecha, e então existe uma suspeita muito grande que esse dinheiro venha através dos escritórios de advocacia. Não é muito raro, por exemplo, você vê causas, às vezes, bilionárias, onde os advogados são, literalmente, os familiares de primeiro e segundo grau dos ministros da STF. Isso daí é uma forma até de corrupção, pode ser entendida assim, com certeza. Então a gente está para ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que a gente vai ter, sim, boas notícias nos próximos dias e eu espero que o sistema vá tentar dar uma última reprimida, vá tentar dar os seus últimos pulos. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Eu acompanho aqui o Paulo Figueiredo Show todos os dias e, se for necessário, a gente vai ficar sem saída, a gente vai ter que queimar a floresta inteira. Então, vamos embora. Já que é para todo mundo se abraçar e viver uma vida com muitos sacrifícios, vamos todo mundo para o sacrifício. Fazer o quê, né? É isso aí, tá? Ele resumiu tudo. Tá tudo aí, por isso que eu quis trazer para você entender. Tá lá na mão. Para mim, ele está esperando dia 4. Marcou. Dia 4, tá. Estou esperando até dia 4. Vamos ver quem vai votar sim pela censura. E aí joga mais disco em todo mundo. E aí ele transfere, mostra para ele, para o STF. Poxa, vocês não podem fazer o que querem. Vocês têm que respeitar o povo brasileiro. O povo brasileiro. Sabe por que existe lá? Há um detalhe, né? Quando ele fala 6 de janeiro foi a invasão do Capitólio dos Estados Unidos. Aqui foi dia 8. Tá? E são anos diferentes, é claro. Então, justamente, só existiu 8 de janeiro por um detalhe. Porque o pessoal
não acreditou naquele resultado. Não é que o pessoal não queria, era contra, era golpista, não. O pessoal não acreditou. Hoje nós estamos mais de 60% da população. Ainda tem o resto daqui, ainda tem mais uns 15, 20% que uma hora estão com a gente, uma hora é de centro, uma hora está com a gente, porque não aguenta o PT, não quer mais o PT. Então bate 12 lá a favor, bate 17, mas veja bem, o resto está tudo com o Bolsonaro. Não tem jeito. O resto não aceita, não engole. Mas já tem uma data, dia 7 de julho, vamos prender o Bolsonaro. Prende o país, para. Ele sabe disso. Se ele prender, o país vai parar, vai cruzar os barros, quando soltar a gente volta a trabalhar. Vai ficar tudo sem dinheiro, inclusive eles. Vai tirar dinheiro de onde para eles? Não tem mais como fazer. Não manda fabricar. Já não está valendo nada. Aí vai voltar, vai estar que nem o antes da Segunda Guerra Mundial, quando a economia estava muito difícil no mundo inteiro, os caras pesavam o dinheiro, não se dava trabalho de contar, não. Pesa. Vamos pagar por peso de dinheiro. E é o que vai acontecer. Joga o país no lixo. O país já está no buraco. O país está ruim. Tá? Há muita coisa acontecendo, muita coisa pode mudar essa semana, apesar do Congresso não abrir. Por que o Congresso não vai abrir essa semana? Porque essa semana tem uma reunião do BRICS. Então não tem Congresso. Não, você ia lá, para. Errado. Aí já marcaram as 4 julgamentos, não vai ter ninguém em plenário falando mal. Vamos fazer a censura. Tudo bem, eu estou aqui para morrer, para levar porrada na cara. Mas, em compensação, né, eu tenho certeza que quem votar a favor da censura vai tomar a lei Magnitsky pela cara. Está tudo pronto na mão do Trump. Por que ele não fez? Porque ele não é burro. Ele está lá, mostrando para vocês. A faca e o queijo está aqui, não está em vocês, não. Tá, mas não era só isso não que eu tenho que fazer. Deixa eu tirar esse aqui. Ainda tem mais um. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro de novo. Entenda como é que está acontecendo isso aqui. Olha só essa. Disse que a Polícia Federal, o Alexandre decidiu que a Polícia Federal tem 10 dias para ouvir a você e ao seu pai. Você recebeu aí... Maravilhoso. Estou esperando. Estou lá em casa esperando a citação. Se quiser mandar carta rogatória ou alguns dos outros 3 possibilidades de canais oficiais, eu estou lá em casa. Ele disse que pode ser por X ou pelo WhatsApp. Ah, é? Pô. O que eu respondo para um negócio desse, cara? Democracia, cara. Você já constituiu algum advogado ou não? Não, ainda não fui citado. Se for citado, eu vou constituir. É um advogado criminalista. Né? Aí eu vou querer ter cópia dos autos para saber do que se trata e aí poder entender, né? Realmente, se eu sou investigado, como a imprensa está falando, se eu sou testemunha de algum outro caso, porque é assim que funciona no chamado Estado Democrático de Direito. Né? Senão é Inquisição, é fogueira santa, é qualquer outra coisa. O seu pai, coitado, não vai ter alternativa se não ser ouvido, mas eu acho que ele não vai ter como falar muita coisa sobre a tua atuação aqui, né? As pessoas acham, né? É que, na verdade, eles não esperam ouvir nada do Jair Bolsonaro. Eles querem pressionar o Bolsonaro para mandar um recado para mim, para me desestimular a fazer o meu trabalho aqui. Né? Na verdade, o nosso trabalho, né, Paulo? Ninguém faz nada sozinho. Então, é como todo regime de exceção, né? Como acontece em toda e qualquer ditadura. O Alexandre de Moraes não é diferente. Ele é um ditador, ele é um mafioso que tem um poder da caneta, ainda, né, com muito poder. Mas a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos se ele vai continuar tendo essa autoridade toda ou se o próprio establishment de Brasília vai chegar para ele e vai falar: poxa, Moraes, queria muito ir no seu jantar, queria muito contratar aí a sua esposa, um escritório de advocacia de pessoas brilhantes, mas eu não vou poder fazê-lo porque, você sabe, né? Eu vou tomar essa sanção também e você entende que não vai ser nada agradável para mim. Então, Deus queira, a gente está muito perto de chegar nesse ponto de que esse seja o diálogo entre diversas autoridades de Brasília. Parabéns pelo trabalho, Eduardo. Eu faço aqui um testemunho que fique registrado para a história, que você é o grande aliado nessa história, que é absolutamente incrível. Eu nunca me deparei com um político que tivesse disposto a abrir mão de tudo que você abriu para brigar aqui, entendeu a importância dessa causa, abriu mão de tudo, trouxe a tua família para cá, assim, com uma roupa para uma semana, colocou filha às pressas
numa escola, está morando num lugar que não é um lugar caro, um lugar de classe média, vivendo uma vida boa, mas uma vida espartana, sem luxo, nada dos Rolex Patek Philippe que alguns pseudo-juízes usam por aí. Realmente louvável, assim, eu tenho que dizer que é louvável, né? Se as pessoas soubessem os perrengues que a gente passa, né, Eduardo? As pessoas acham que a gente fica no luxo. Eu tirei umas fotos, eu postei, só um spoilerzinho da gente lá na nossa mansão, no apartamento, lá em Washington DC, né? Ali realmente tem ali um colchão inflável, que é onde normalmente aí o Paulo dorme. Tem um sofá-cama para mais uma visita, né? Tem o quarto ali, que é o quarto do líder, que cabe a cama. Não estou reclamando não, tá excelente, tá? Mas essa é a até quarto milionária. Tem até quarto. E aí eu também postei, gravando um vídeo que eu coloquei nas redes sociais, que na Casa Branca tá de fundo. Mas se você olhar, eu coloquei o tripé encravado assim dentro de um toco de árvore, porque não tem cinegrafista, né? O celular ali fazendo vídeo selfie, a gente medita e taca ali pau. E vai ser sensacional um dia poder contar com profundidade essa história. Eu confesso que eu estou pensando até em de repente fazer um livro, se tudo der certo. A gente tem que esperar essa criança nascer. Não tem nada ganho ainda, tá, pessoal? Pé no chão, o jogo tá 0-0. Mas a expectativa é muito boa. E ela se configurando, aí quem sabe a gente faz um livro contando um pouquinho dos pormenores de toda essa situação. Porque ninguém tem ideia de qual estrutura que a gente está movimentando para mexer nesse vespeiro aí que o Moraes está fazendo no Brasil. E a esquerda com uma estrutura gigantesca, né? Tem o Washington Brasil Office, os caras têm ONGs internacionais, tem professores universitários, dinheiro da USA, dinheiro de todos os lugares, e a gente ali, formiguinha. E o que eu registro aqui, Eduardo, é que independente da gente conseguir ou não, você não veio para cá e abriu mão de tudo isso com a certeza do que conseguiria. Isso é o louvável. O louvável é você tomar o risco e estar disposto a se sacrificar porque é o certo e porque você tem fé de que o melhor vai acontecer, mas você não tem certeza. Então, esse é o louvável, não é a vitória, é o sacrifício na direção da vitória. Então, deixo aqui esse agradecimento a você. Esse final de semana teve uma reportagem no Metrópolis dizendo que eu e você tínhamos sido os dois que mais tínhamos ganhado politicamente com essa história. Eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada. Que tinham me sondado, inclusive, para ser candidato a senador. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. O cargo é MD, né? MD? Uma semana? O único cargo que eu quero não é eletivo. Eu quero ser ministro da Defesa do Jair Bolsonaro do dia 1º ao dia 15 de janeiro. Só esses 15 dias. Depois eu volto para minha boa vida de jornalista, porque o que eu gosto mesmo é de fazer o Paulo Figueiredo Show. Você é testemunha do quanto que eu não suporto viajar para Washington, do quanto que eu não suporto fazer essas coisas, mas a gente faz com felicidade pelo país, pelas pessoas que estão ferradas, né? Eduardo, mais uma vez, obrigado. Sei que você tem um monte de coisa aí para fazer, vai fazer as coisas. O Steve Bannon botar daqui a pouco, 5 horas aqui, vai ser 7 horas da noite no Brasil. Eu vou ver se coloco o link lá no X. Então, quem puder seguir lá, Bolsonaro SP, a gente agradece e vai estar aí trazendo a realidade do que acontece no Brasil em inglês para os americanos. Inglês que até o Caetano Veloso brincava, lembra? Falando, o Eduardo Bolsonaro falando inglês. Realmente teu inglês tá muito bom. É sempre assim. Obrigado, deixa eu dar um recado aqui aos jovens. A trajetória do sucesso é sempre assim, gente. Sempre vai começando te humilhando, desdenhando, depois vão te ignorar, depois vão te atacar, até que chega o dia que você começa a colher os frutos desse bom resultado. Então, se você hoje na tua vida está vivendo um momento desse, não fica a cabeça para baixo, não fica triste, não. É parte normal da vida de todo mundo. Não tem vitória sem sacrifício. Vambora. Eu falo um pouquinho mais de inglês que você, Eduardo, então eu vou te dar uma dica. Ice cream, popcorn sellers, fantastic for Coupe d'État em Brasil. Valeu, um abraço, pessoal. Nós venceremos, Deus quiser. Obrigado, Eduardo. É isso aí, tem que rir, porque realmente eles estão levando uma brincadeira, estão fazendo um negócio legal. Obrigado aí, Facebook. Cara, o número de likes que entrou foi espetacular. É isso, é para vocês entenderem. A lei magnífica está para sair daqui a qualquer momento. Mas seria burrice fazer lá amanhã. Você tem que esperar quarta-feira.
Porque está definido. O Moraes entra, parentes dele próximos vão entrar. E os outros? Vai depender do voto na quarta-feira. Eu voto pela censura. Pá, bota o nome dele na Magnífica. Visto que eles já perderam mesmo. Entenderam? É isso aí. Entenda. Então tem uma pessoa ali na porta do consulado americano fazendo vigília. Pô, dou uma força legal, bacana, mas, entenda, os caras lá são inteligentes. Os caras estão fazendo tudo para dar certo. Tá? Lembra que eu mostrei aqui hoje, aqui, que em 2024, em maio, logo eles estiveram lá em abril, né? Gravaram na porta lá do Congresso, na rua, os caras da DDA, disseram, na rua, né? Foram para lá gravar também na rua, na porta do Congresso, coisa e tal. Fala a mesma coisa, faz aquele jogo que nós vamos lutar pela democracia. Tá aí, o movimento deles acabou, deu em nada. E o daqui está cada vez melhor. Então, obrigado, pessoal do Facebook, obrigado, pessoal do Brasil Watch, que é por isso que eu boto o símbolo deles ali, porque na página deles é que vem o maior número de likes. E você está vendo a gente, onde estiver vendo a gente, deixa seu like. Você não paga nada. É só like. Poxa, quer deixar um comentário? Deixa. Me chama de feio, me chama de chato, mas deixa um comentário. E compartilha com quem não nos conhece. Nós estamos trazendo sempre novidades, sempre coisas diferentes. A gente procura fazer um melhor trabalho para vocês. Como eu falei, esse é um programa que eu vou exibir ele como um vídeo gravado. Nós estamos fazendo ele ao vivo. Olha que coisa. Por que o gravado ao vivo? Para poder estar presente em todas as redes ao mesmo tempo. Estar é importante. Tem uma série, tem o seu ponto de vista, tem vários temas. E um tema desse é isso aí, são as sanções dos Estados Unidos, para que você entenda como vai acontecer. Esquece a grande mídia, só falou mesmo bobagem essa semana. Por isso eu fiz esse programa aqui hoje. Tá? Levar o pau, que eu não consegui acordo lá, não consegui falar com nenhum dos dois Estados Unidos, para dizer assim, posso usar o programa de vocês? Não consegui, mas usei. Pode seguir, mas não me tirar do ar, mas tu acredita que não. Mas a gente pode apanhar, mas eu tinha que fazer, eu tinha que mostrar. Eu não posso deixar vocês sem informação. Como eu falei, aqui é jornalismo povão. Sem frescura, sem telepronto, tudo no improviso, mas sempre faltando a verdade. Está aí a verdade. O resto é blá blá blá, é mimimi, é qualquer outra coisa. Deixa eu tirar eles aqui, não precisa estar mais deles aqui, não. Então, pessoal, essa foi a ideia. Mais um episódio, esse é o episódio 10 desse programa. O 9 fala a mesma coisa, começa a mostrar seus sonhos, que já foram feitos para o mundo inteiro, também com eles dois. E a ideia é te informar. Vai lá no YouTube. Esse programa ainda não está no YouTube. Ele vai depois. Entendeu? Quero agradecer a Deus, obrigado. Live tranquila, tá? Abençoa quem viu hoje, viu? Live tranquila. Programa gravado, tranquilo. Ou mania de fazer live. Quero agradecer a presença de todos, gente. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela paciência. E até breve. Vamos embora nós. Amanhã tem programa na live que a gente vai fazer com as notícias que a gente colocaria no ar hoje, além disso. Mas isso aí fica esclarecido a qualquer momento, Lei Magnífica. Pessoal na porta do consulado, muito boa sorte para vocês. Tá? Cuidado apenas, porque agora eles estão perseguindo para dizer que tudo é pela democracia. Vocês viram as respostas que eles deram para o pessoal dos Estados Unidos. Não estamos defendendo a democracia. Vamos lá, pessoal. Tchau, tchau, tchau.